Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o jornalismo. O jornalismo contemporâneo, ele está se transformando num shownalismo? Já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Olá, hoje é dia 22 de fevereiro, entrando no ar no Triálogo, que hoje vai trialogar sobre o jornalismo. O jornalista ele é um historiador em tempo real. Ele vai escrever as histórias que os livros vão contar nas próximas décadas. É uma função de muita responsabilidade, mas às vezes, para flertar com a audiência, com os interesses de anunciantes, muitas vezes o jornalista acaba se perdendo em alguns atalhos bastante perigosos, sobretudo no que tange a credibilidade. Para a gente conversar sobre esse assunto aqui, eu trouxe 2 grandes referências do jornalismo no Espírito Santo. O jornalista Eustáquio Palhares e também o jornalista Guilherme Klaus. Antes da gente começar a trialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Acontecendo com a cidade do Rio de Janeiro. O que é que está acontecendo com a cidade maravilhosa? O vagabundo entra numa delegacia de polícia e rouba armas. Armas de dentro de uma delegacia de polícia. E isso não é banditismo, não. Isso é terrorismo. E não me venha com essa de direitos humanos. Porque terrorista, pra mim, não é gente. Não, porque são direitos humanos. Não pode encostar no vagabundo. Enquadra o vagabundo. Enquadra o vagabundo. Dá um saco de bombom pro vagabundo. Manda a rosa pro vagabundo. Isso é palhaçada, rapaz. Aqui, fecha em mim, imperador. Governador. Sabe o que é isso? Isso é a dancinha. É o que vai acontecer com o seu governo. O seu governo vai dançar se o senhor não reagir. Porque esses vagabundos vão pegar essas armas para afrontar o seu governo. Não podemos permitir isso. O que é isso, gente? O que é isso? Eles estão querendo combater o governo que mais limpou essa cidade do tráfico de entorpecentes. Governador! Porrada neles! Belíssimo exemplar do jornalismo contemporâneo, hein, Eustáquio? De uma modalidade de jornalismo que parece, do ponto de vista, às vezes, da audiência, sem atinar para a qualificação da audiência, parece eficaz, funciona, né? Vai muito ao encontro da nossa latinidade, da questão patriarcal, do salvador, do herói, né? Que visa resgatar e produz esse tipo de conteúdo que eu pessoalmente acho discutível e que nada contribui para a sociedade. A reinvenção, na minha opinião, a reinvenção do jornalismo em busca do telespectador, né? A qualquer preço, pode dizer assim. Qual a contribuição que você percebe desse conteúdo, no caso a gente está falando especificamente do jornalismo policial, com esse tônus sensacionalista, qual tipo de contribuição que ele pode oferecer para quem assiste? Eu, sinceramente, eu não gosto desse tipo de jornalismo. Já comentei com vários colegas sobre isso. Eu acho que não tem uma contribuição benéfica para a sociedade. Está empobrecendo, na minha opinião, a sociedade. A sociedade está vendo aquilo, está criando a expectativa de medo, de acreditar no pior, né? Simplificações, né, sociais, né? A pessoa simplifica relações sociais de causa e efeito de forma perigosa. Você vê ali que o apresentador, né, ele está representando ali, mas o apresentador desse tipo de jornalismo, ele julga, ele condena, né, e às vezes até estimula a condenação, a violência, como ele estimulou a violência ali no final do vídeo, né? Aquilo aconteceu por várias vezes de apresentadores de TV de escala nacional pedir que a população recorresse à violência e punisse quem praticasse o que para eles seria um ato delituoso. Só que ao jornalista também ele está infringindo normas ao estimular esse tipo de prática. E ele não vê que ele também seria merecedor desse mesmo tipo de punição caso fosse valer do... Com certeza, eu acho que até a gente
discute assim, qual o órgão que regulamenta esse tipo de jornalismo. Eu não sei, deveria ter como... Eu sou a favor de um conselho, né? Eu sempre fui, porque acho que das poucas categorias que nós temos aqui no Brasil, eu acho que o jornalista é o que não tem um conselho, né? Tem o conselho de advogados, conselho de medicina, conselho de professor de educação física. O jornalismo não tem. Falta isso. Eu destaco uma coisa que a gente falava antes, em off, que o Gustavo trouxe. O mais grave disso tudo é haver uma parcela do público que acredita nisso, que ingenuamente, como os que são manipulados pelas igrejas evangélicas, acreditam mesmo nessa solução, né? E de uma certa maneira validam e conferem poder a essas pessoas que mais tarde evoluem para outros casos, como nas carreiras políticas aparentemente bem-sucedidas, né? Aparentemente bem-sucedidas, porque a longo prazo pode-se perceber que não se chega a nada, mas no longo prazo todos estaremos mortos às vezes, né? Eu vou repetir, só para interromper, eu vou repetir aqui o que eu disse nos bastidores para o Fábio, que esse tipo de jornalismo para mim é um concorrente do stand-up, né? E olha que eles recorrem muito a esse recurso do humor. Eu mesmo ontem estava assistindo o programa do Datena e a legenda no gerador de caracteres estava lá bem assim, filho esquarteja o pai. E eu peguei e tirei o som da televisão e fiquei olhando as expressões faciais que ele fazia. E ele ria enquanto contava isso. Vou pedir até para colocar essa imagem na tela. Então você vê, olha, uma expressão de sorriso no momento que está falando de alguma coisa absolutamente caótica. É não respeitar o ser humano, sabe? E espalhar uma cultura do medo, né? Espalha uma cultura do medo que ela é altamente perniciosa. Eu queria saber o seguinte, o que você assiste de jornalismo hoje, Eustáquio? Eu gosto muito desses programas segmentados. Olha bem, nós temos uma TV aberta aí, eu vinha pensando, quando eu vinha para cá, eu vinha pensando nisso, mas no que eles chamam hoje de escalabilidade. A TV aberta ainda trabalha numa escalabilidade alta, mas na medida que a TV segmentada vai ter que aumentar a sua escala de público, ela vai ter que cada vez mais que deixar esses serviços mais acessíveis. Eu acho que eles vão obter a partir daí um refinamento da qualidade dos serviços a preços que hoje são acessíveis apenas a uma classe média ascendente. Eu gosto de ver muito documentário, filmes, jornalismo, Que jornalismo? De MMA. Que jornalismo hoje você destaca na TV brasileira? Rapaz, a coisa que eu mais gosto de ver hoje na TV brasileira são aquelas entrevistas de painéis, gosto do pessoal da Globo. Entre nós mesmos, na nossa categoria, é uma certa nhaca com relação à Globo e a pasteurização da Globo. O que você assiste ainda, Guilherme? Eu estou com o Eustáquio também. Eu tenho visto muito documentários, filmes, pouco jornalismo desse tipo de jornalismo. Eu gosto muito das entrevistas. Programa jornalístico de estúdio, como o seu, por exemplo, do Eustáquio, eu percebo que tem crescido muito, né? E não só em quantidade, mas em qualidade. Eu não sei se é uma tendência do jornalismo crescer dessa forma, mas esse tipo de programação, que também é jogado na internet, formando conteúdo na internet, eu acho interessante. Eu tenho assistido muito, porque eu posso assistir a hora que eu quiser. Se eu quiser rever essa entrevista aqui, eu vou acessar a internet, porque eu sei que está na internet, né? Um programa do Eustáquio que ele tem colocado na internet também, eu vou lá, assisto na hora que eu quiser, onde eu quiser, né? Tá até assim, a gente discutindo assim, a importância da TV aberta hoje, como que vai ser o futuro da TV aberta hoje. Acho que a TV aberta ela tem em mãos ainda um certo monopólio da informação, sobretudo ao vivo. O ao vivo da TV aberta é um capital muito forte. Eu acredito que essa vai ser a grande marca. Hoje a gente pode comparar de alguma forma a TV aberta, especialmente até nessa questão do jornalismo, com a rádio AM. Ela hoje reúne um público semelhante, um público que gosta de interação, que gosta de se ver na TV e que traz esse tipo de bem aplicado, analogia, bem aplicado. Eu só queria resgatar uma coisa que o Gustavo falou aí, que a respeito da entrevista. É interessante esse negócio da entrevista. Eu vim perceber isso depois de muitos anos de trabalho na área. Eu trabalhei também na rádio AM e na FM. Na AM eu fazia uns pequenos editoriais para os nossos locutores. Fiquei impressionado com essa interatividade e como é que a AM realmente é uma fiel companheira de muita gente que não tem acesso a outras mídias. Mas a entrevista que eu achei interessante de perceber, Gustavo, é o seguinte: a TV é um meio estruturalmente imagético, né? Mas, rapaz, é impressionante a perenidade de uma boa conversa. Se a conversa for boa, nem que a pessoa não esteja
assistindo, esteja escutando TV, sabe? A pessoa está no escritório, a pessoa está na cozinha, está na sala. Se a conversa que está rolando prende, capta o interesse dele, traz um assunto que gera valor para aquela pessoa, ela se liga. Já visto os grandes nomes da TV americana, que é, querendo ou não, nossa referência estética é a TV americana, né? David Letterman, Larry King, Oprah Winfrey e todos os outros. Por quê? Porque as pessoas, se a conversa for boa, segura as pessoas. Você tem uma experiência em conversas também na TV? Tenho. Tem mais de 10 anos, né, o programa Oportunidades na TV. E eu vejo isso assim também, igual o Eustáquio disse aí, você pode estar ligado na TV assistindo, vendo, mas se tem alguma coisa para fazer na cozinha, você vai lá e continua ouvindo. Né? É uma espécie de rádio também, né, incutido na pessoa. Até que ponto a formação acadêmica do jornalista ela acaba contribuindo para sedimentar essa cena desse jornalismo tão fugaz? Bom, podemos começar pelo seguinte princípio. Um afiliado meu virou-se para mim recentemente, um ano e falou: padrinho, eu não vou fazer mais comunicação não, porque eu não preciso de diploma. Eu falei assim, se você quer fazer comunicação, se você quer fazer jornalismo, faça comunicação, independente da exigência do diploma, não. Apesar de que eu sou contra a exigência do diploma. Eu sempre o vi como reserva de mercado e enfrentei dificuldades. Eu tive a oportunidade de ser editor-chefe de um jornal local e às vezes vinham pessoas altamente gabaritadas a produzir texto, porque a pessoa que gosta de ler sabe escrever. Sim. A técnica jornalística é já um detalhamento e um aprimoramento, né, da abordagem. Mas eu só acho não, se você quer se especializar, busca a referência acadêmica para te dar aquela carga teórica que é fundamental, que vai expandir e potencializar a sua experiência prática. Mas eu acho que a experiência acadêmica é oportuna, muito oportuna. Agora, a verdade é que a gente vê, na academia, a gente estuda teorias que no dia a dia a gente tem pouca oportunidade de lidar com elas. Agenda 7, teoria hipodérmica, blá, 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 no dia a dia. Diploma para jornalista? Eu sou a favor, eu penso diferente do Eustáquio, eu acho que tem muitos dentistas práticos aí que fazem excelentes trabalhos, mas eles são proibidos, dependendo de quando ele está no mercado, de quanto tempo ele está no mercado, ele é proibido de exercer a profissão, né? Porque tem que ter uma regulamentação. Eu acredito que o diploma venha fazer isso, essa regulamentação. Até mesmo, e não só isso, cobrar das universidades uma formação de qualidade. Não é porque um advogado escreve bem... Sobretudo para refletir sobre o mercado e não para reproduzi-lo, né? Isso. Que é isso que a academia, infelizmente, hoje no Espírito fez. Santo nós temos o quê? 5, 7 escolas, né? Faculdades de comunicação, eu acredito. Né? E eu não sei onde esses meninos estão indo. Cada ano forma uma turma. Isso, desculpa, Gustavo, esse é um aspecto fundamental para ser entendido nesse processo todo. Só estendendo um pouco, veja bem. Então a pessoa é um preceito filosófico de felicidade. Vai trabalhar do que você gosta, vai fazer o que você gosta, que você não vai trabalhar, né? Sim. Se você for trabalhar no que você gosta, você não vai trabalhar. Aí vai todo mundo para a faculdade. Vai todo mundo para a faculdade. As escolas despejam o que é a média, vamos considerar aí, talvez de 300, 350 jornalistas por ano. Por semestre. Por semestre. Como isso vai ser absorvido? E onde isso vai ser absorvido? Na internet. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre o jornalismo, se ele está virando jornalismo ou não. A gente tem hoje para conversar sobre esse assunto Eustáquio Palhares e também Guilherme Klaus, também conhecido como Gustavo nas horas vagas. Nos primeiros blocos de cada programa, né? Triste. Tá certo. O Eustáquio, o que você viu de mais bizarro no jornalismo brasileiro dos 10 últimos anos? Mas bizarro, tirando aquela que virou um clássico do jornalismo, que é o negócio da escola de base de São Paulo, né? Foram alguns linchamentos morais. O que eu ainda acho bizarro é o fato de que, às vezes, quando se faz muita concessão ao sensacionalismo, prende pessoas, autoridades, principalmente se a pessoa tiver qualquer tipo de proeminência social, e é até compreensível isso, né? Que a dor do pobre não sai no jornal, como diz Chico Buarque numa letra daqueles tempos inspiradas. Mas o que se percebeu era o seguinte, que às vezes a imprensa chegava às vezes antes da polícia. Ou seja, nas redações a gente teve a oportunidade de ver muitas vezes também as redações sendo demandadas como foros de decisão, como instâncias
de decisão que o poder público não recebia. Então, nesses aspectos, que eu achava não bizarro no sentido assim, do grotesco, mas no sentido da distorção da função social do jornalismo, que era suprir e prover funções que às vezes as outras instâncias convencionais e regulares não faziam. Eu via também algumas distorções perpetradas pelo entendimento muito enraizado de que a cacunda de jornalista é mais sensível do que qualquer um. Então, qualquer coisa que atingisse o jornalismo, a corporação se eriçava muito em defesa do que até então comecei a ver como privilégios. O curioso disso, Eustáquio, é que esse mesmo cara que bota o dedo na cara, chama o acusado de um determinado crime de vagabundo, de bandido, de safado, ele vê um dono de uma empreiteira ser encaminhado para uma cela e chama de senhor, de vossa excelência, e não tem esse mesmo ar jocoso ao lidar com alguém que tem instrumentos para poder se defender. Guilherme, o que você viu de mais bizarro no jornalismo dos 10 últimos anos? O Eustáquio lembrou muito bem o exemplo da escola de base, a escola base, né, lá em São Paulo, que eu vejo isso todos os dias, né, em muitos veículos de comunicação, esse julgamento, pré-julgamento, né, não só crimes grandes, mas crimes pequenos. Você xinga a pessoa, né, você o apresentador, o repórter, o jornalista, xinga uma pessoa, né, execra a pessoa socialmente e sem julgar. Ele não foi julgado. A gente pode até ter certeza que ele tenha cometido aquele crime, mas enquanto essa pessoa não for julgada, né, pelas instâncias judiciais do Brasil ou do seu país, ele não pode ser julgado pelo jornalista. Inocência, né? E outra coisa, quem sofre mais com isso, a gente sabe, quem tem a pele escura e quem é pobre, né? E a gente está julgando essas pessoas o tempo todo. Na tua longa jornada de jornalismo, Eustáquio, qual você acredita que foi a grande contribuição que você deu para o jornalismo do Espírito Santo? Que eu acredito? Eu primeiro o seguinte, em 1987 eu já antevia que o jornalismo ia caminhar para o ritmo do homem urbano permitia ler grandes textos, então eu lancei o tabloide da Tribuna na época, que não foi aceito nem pelo meu diretor comercial, que eles achavam que os anunciantes não iam fazer duas artes, uma arte para o jornal padrão, o standard, né, e outra arte para o tabloide, mas na época, digamos, eu tinha capital político para poder fazer prevalecer aquilo. Segundo, eu sempre acreditei em apartidarismo e pluralismo, muito. Terceiro, tinha uma regra também que eu falava para todo jornalista. Eu entendia particularmente que todo jornalista seria muito mais bem capacitado para a profissão se ele tivesse tido o privilégio de ser vítima da imprensa antes de iniciar o ofício. Está do outro lado da mesa e entendeu quão é leviano, às vezes, você emitir um conceito sobre alguém sem ter certeza daquilo que você está escrevendo, porque é fácil escrever, né? Outra coisa é a ilusão também de que Hoje nós estamos nos alforriando, você produz seu conteúdo onde você quiser, a pessoa que conhece o seu trabalho certamente vai te acompanhar, você. Hoje nós estamos nos alforriando, mas eu acreditava que não existia jornalista, existia jornal. Eu estou fazendo hoje eu criei o Paulo Otávio, a coluna Paulo Otávio eu criei na Tribuna. Eu queria personificar um sujeito. Na época a gente falava dandy, eu não sei se você conhece a expressão dandy, um Mauricinho, que seria o Mauricinho da época, afetado e tal, e botei uma mulher, depois viria a ser meio que moda, mulher fazer coluna. Na época nenhuma mulher fazia coluna. E depois botei uma mulher que eu queria esse olhar feminino, enviesado sobre o fato social, entendeu? Então a gente tentou fazer algum tipo de inovação e outra coisa também que era assegurar sempre de fato o sagrado direito de tréplica. Eu não posso querer te entrevistar. Você, por exemplo, não é acessível por qualquer momento, o jornal tem um tempo industrial de fechamento, eu falo, não, você se posta na porta dele, depois procurado, não foi encontrado. Isso é infame, entendeu? No seu caso, Guilherme, o que você acredita que nessa tua longa jornada de jornalismo também, você acredita que foi tua grande contribuição para o jornalismo do Espírito Santo, talvez até para o jornalismo do Brasil, uma vez que a gente faz aqui repercutir no mundo? Eu acho que é questão do conteúdo mesmo, como a gente estava discutindo aqui. No programa Oportunidades, lá na TV, eu sempre levanto questões, né? Eu já falei muito de economia e tenho modificado a forma de fazer o programa, de levantar questões sociais também. E, sobretudo, a forma como o telespectador consome informação de economia, que durante muito tempo a economia era um código secreto. Ninguém entendia o que os economistas falavam. Eu costumo levar pessoas que esclareçam melhor, a linguagem mais acessível. E outra coisa, como a gente estava falando da internet, né, o conteúdo de internet, eu só queria fazer um parênteses aqui,
Porque tem muita gente criticando, né, a imprensa no geral, né, dizendo que não tem isenção, é parcial, e aí a gente vê esses jovens que eu louvo, né, bato palma para esse jovem que pega um celular na mão, sai gravando um protesto, né, mostrando a realidade do protesto, mas aquela realidade que ele mostra também é parcial. É o olhar dele. É o olhar dele, cada um tem um olhar, né? Não existe, na minha opinião, o jornalismo imparcial. E eu acho que o jornalismo pode ter lado. Ele tenta até ser imparcial. Gente que assuma, né? É só assumir. Se você assumir, beleza. Assume minha editorial do seu lado. Aí não tem problema nenhum, né? Mas eu só queria fechar essa questão desse tipo de jornalismo livre, né, que está tendo na internet. Eu acho muito interessante, muito legal. Eu aplaudo os jovens, principalmente, que estão fazendo esse tipo de jornalismo com a câmera na mão, um celular na mão, mostrando sem cortes, né, o que está acontecendo, por exemplo, no protesto de 2013, né, naqueles protestos. Achei fantástico aquilo. Só que ali também tem parcialidade. Tem que tomar o cuidado de filtrar. A gente vai fazer vai fazer um tempinho aqui no nosso papo, que a gente vai ter um papo agora com a nossa consultora. Fala aí, Luísa. Oi, Fábio. E a dica de hoje é sobre comunicação. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende daquilo que eu falo. E daí eu quero trazer aqui uma metáfora, que é a metáfora do iceberg. Imagine um iceberg, o que está aqui é o que eu percebo do outro, mas tem uma estrutura profunda que eu não vejo e muitas vezes eu não percebo se eu não tiver uma acuidade de percepção maior. Então o que o outro está falando para mim é sustentado por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele pensa, pela bagagem de vida do outro. Nós não respondemos à comunicação a partir do que está acontecendo lá fora, mas a partir do que aquilo significa. Então que tal, ao invés de a gente ficar reagindo ao que o outro está falando, não concordando com o outro, a gente dá um espaço para perceber o que tem lá abaixo do iceberg. E nós podemos fazer isso com mais qualidade de atenção, com mais escuta e principalmente com interesse de saber o que tem aí que eu não estou vendo. Perguntas como o que me fale mais sobre isso, é interessante isso que você está colocando, eu quero ouvir mais sobre o seu ponto de vista, pode facilitar muito a comunicação e muitos relacionamentos. E isso é a minha dica para hoje. Saiba o que tem ali abaixo do iceberg que eu não estou vendo e que é muito importante que eu comece a perceber. Obrigado, Luísa, sempre desvendando as chaves da comunicação para a gente. A gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco tem uma surpresa muito interessante para os nossos trialogadores. Então sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre o jornalismo, que está se tornando um jornalismo. Para conversar, a gente teve aqui o Eustáquio Palhares e o Guilherme Klaus, e nesse bloco a gente vai agora para o melhor de três. Roda a vinheta. Então, a situação é simples. Vou falar aqui 3 nomes para vocês e a gente pode escolher um deles, tá bom? Datena, Marcelo Rezendes ou Gil Gomes? Caramba. A escolher para quê? Para fazer o que com eles? Depende. Para dar uma surra. Não, dos 3 aqui, qual você menos pior? Eu acho que eles são parte de uma mesma escola. Sim. Você entendeu? Aí dizem que o estilo é o homem, mas ali, por mais que você mude as pessoas, o estilo se mantém. Eu realmente não... Pode ter o direito de não escolher? Pode. Ok, então eu fico com isso. Eu também concordo, assim, tá tudo a mesma escola, mas eu acho que o Gil Gomes é o mais antigo, né? Sim, é o precursor disso aí. Eu pegaria ele, mas não vou falar o que eu faria. Eu fico com o Gil Gomes também, porque o menos Gil Gomes ele tinha uma habilidade maior de contar histórias. Ele era um bom contador de histórias. Com certeza. E outra coisa é que o precursor, né? E o pioneiro. É o fundador da escola, né? Tem seus méritos. Gil Gomes, então. Próximo. Cid Moreira, Sérgio Chapelain ou Ted Conte? Cid. Eu escolho Cid pela história dele, né? Eu acho que... Até porque nem só de pão viverá o homem, né? É mais ou menos por aí. Né? Está agradando muita gente. Fábio, olha bem, interessante isso, que eu só vou fazer uma pequena voltinha de chegar. Quando a gente foi lançar o TJ Brasil em 1988, na época, nós tivemos a conversa, aí eu conversei com o Boris Casoy, eu falei assim, rapaz, mesmo que seja um comentário óbvio, ofereça um comentário a cada informação que você cria mais empatia com o telespectador.
Entendeu? Isso é um absurdo, isso não pode, mas nós não podemos. Por mais que fosse óbvio e redundante, você cria o mínimo de empatia. Eu acho os três muito pasteurizados. Ted Conde, Cid Moreira e Sérgio Chapeleiro. Extremamente pasteurizados. Boris Casoy, isso aí, então. Eu posso mudar a escolha? Pode. Posso, mudei, eu sou flexível agora. O Sérgio Chapelin talvez seria uma ótima opção porque ele tentou sair dessa pasteurização. Não conseguiu, tudo bem, mas ele fez Ao uma menos fez uma tentativa. tentativa, né? Nós que estávamos fora da Globo, nossa vantagem era exatamente isso, essa algo que flexibilidade e informalidade, às vezes, que a Globo não permitia. Ted Conte, uma homenagem aos 50 anos Sim. de televisão dele. Vamos lá, então. Jornal impresso, telejornalismo ou webjornalismo? Telejornalismo, não tem como. Eu nasci no telejornalismo, faço telejornalismo, mas eu acho fantástico todos eles, a integração de todos eles, mas eu prefiro o telejornalismo. O jornal impresso, que Guilherme vai ler ainda, porque viciou-se a ler jornal, você e eu, vamos ler jornal impresso durante algum tempo, visualmente. Não vai ser nem segmento, vai ser fragmento. Eu dou 2 anos no máximo para que os daqui morram e os nacionais se resolvam de outra maneira, porque não tem como financiar esse modelo. O telejornalismo, aquilo que eu te falei, eu acredito no modo de produção do telejornalismo que vai migrar para a plataforma do webjornalismo. Nossos conceitos, até porque o enquadramento, hoje, quando você trabalha com celular, você já não tem mais a perspectiva da câmera, você tem que inventar novos enquadramentos, novos planos, você tem que se recriar essa linguagem. Então, por isso tudo, e por achar que a gente vem do telejornalismo, eu sou webjornalismo. E quero lembrar uma coisa que Guilherme falou antes, a respeito da filmagem, fiquem a tempo, porque o Big Brother está em cada celular. De fato. Verdade. Cada celular. Você vê tudo no WhatsApp. Eu vou de webjornalismo também agora. Vou matar rapidinho esses 2 últimos aqui para a gente poder cumprir a nossa meta. Glória Maria, Marília Gabriela ou Raquel Sherazade? Já sei que seu voto é da Raquel. Vai. Não, está que escolher, pode escolher. Se você tirar um pouco das caras e bocas da Marília Gabriela, eu fico com ela. Sim. Com menos caras e bocas. Eu vou com caras e bocas e tudo, eu escolhi ela. Marília Gabriela também. Marília Gabriela empatou. Para fechar aqui, jornalismo esportivo, Léo Batista, Silvio Luiz ou José Carlos Araújo? Olha, eu não sou muito do jornalismo esportivo não, porque eu não acompanho tanto. Então eu vou ficar no Léo, que eu aprendi a assistir esporte com ele. 85 anos de TV. Eu fico com o Silvio exatamente pelo estilo muito personalista dele. Muito personalista mesmo. Então eu fico com o Silvio Luiz. Eu com José Carlos Araújo, voltei. Olha só, Salk, muito obrigado mesmo. Imagina, por essa visita. Estar aqui com vocês, é satisfação fazendo minha. essa reflexão. Já fui 2 vezes entrevistado no seu programa, foi uma honra cada vez que fui. Guilherme, eu fui uma só, você tem chance de me chamar mais uma vez para empatar. Ou mais, né, para ganhar dele. Para ganhar dele. É uma muito honra obrigado estar aqui. mesmo por estar aqui no programa com a gente. Eu que agradeço. E obrigado a você que ficou com a gente até esse momento. Toda segunda-feira a gente tem um programa inédito para você às 22h30. Se você quer sugerir um tema para a gente, é fácil. Vai lá no facebook.com/triálogo na TV. Deixa lá sua sugestão. Se quer ver o programa na íntegra, também é fácil. imagem.tv.br/triálogo, que o programa vai estar disponível para você. Um forte abraço e até!